Y continuando con el lado oculto, vamos a ver algunas cosas que estamos haciendo há unos meses. Comenzamos con, digamos, un estudio un poco más aprofundado, no sobre el misticismo, sino sobre las técnicas de cura que los egipcios realizaban. Eu segui uma linha muito específica que seria a do estudo da egiptologia antiga, seu misticismo, suas terapias, sua alimentação, exercícios, práticas, linguagem. Então, estou dando pinceladas sobre esses conhecimentos místicos, a capacidade de perceber o inconsciente, ou a alma das pessoas, sair do tempo, é dizer, todo o processo que leva à experiência e à prática mística. A relação que o homem tem com o mundo, por isso que falamos sobre os cristais de sulfur, parte da capacidade que eles têm de tratar uma infinidade de dores e enfermidades. Falamos da técnica de cura com as mãos, ainda algo muito superficial, mas algo, antes de continuar com a cura das mãos, é importante que se entenda uma coisa. Quando você se está vinculando com outra pessoa, e digamos que aparece alguém que tem uma dor de cabeça, entra no consultório que vocês têm, no local de atendimento, e se senta, e vocês tentam sentir o que essa pessoa tem antes de que a pessoa fale. Vocês vão ver que todo místico tem uma certa percepção, então podemos sentir a dor de cabeça. Eu já conheci dezenas de pessoas que faziam técnicas de terapia e muitas vezes eles me comentavam, porque eu deito a pessoa, eu boto as mãos por cima e já sei onde tem a dor, se é o fígado, se é o estômago, se é a coluna, aonde que a pessoa está sofrendo. Bom, isso tem um lado positivo, que é a capacidade de você se conectar com a energia da pessoa, mas tem um lado negativo, que é que você também está assimilando o desequilíbrio do padrão energético que a pessoa tem. Então, é muito importante quando você vai fazer terapias, não importa de que tipo sejam, e principalmente nessas áreas alternativas, saiba como se desligar dessa carga que toda pessoa nos traz. Algumas pessoas trazem cargas positivas e outras cargas de desequilíbrio, que podem ter sido provocadas por seus próprios problemas psicológicos, de desequilíbrios de vida, ou até influências externas. Então, é importante isso. Só um minutinho. Então, estamos continuando porque minha cadelinha não estava querendo ficar sozinha. E ela protesta quando alguém la deixa sozinha. Então, continuando com o que estávamos falando, em realidade, o que acontece? Muitas vezes, quando você sente a dor de cabeça, é o padrão energético da pessoa, que tem a ver com o quê? Com uma culpa, um conflito, um problema hormonal, e como falamos, infinidade de fatores que surgem associados à dor de cabeça, só que a energia de você pega isso. Vai dizer, não, isso não se contagia. Bom, eu acho que isso é um erro de cálculo, digamos assim, porque se você se senta ao lado de uma pessoa que está com uma enorme depressão, vão ver que vocês também começam a ter uma sensação de depressão. É o gesto da pessoa, com a cabeça caída, o corpo pesado, a sensação de que o tempo é lento, devagar, e não tem coisas na vida que sejam agradáveis. E se aparece um eufórico que está feliz, contente, com piadas o dia inteiro, são figuras absolutamente diferentes, mas reais. E vocês estão todo o tempo trocando energias com pessoas positivas, negativas, neuróticas, paranoides. Estamos sempre numa troca. Agora, uma coisa é ter uma troca a uma certa distância, outra coisa é você botar a mão perto dessas pessoas. Por isso que o cristal é interessante, porque você não toca a pessoa, faz rolar o cristal e ele estoura nos lugares onde tem desequilíbrio energético e compensa. A descarga elétrica é interessante porque rompe o cristal
E a dor passa e a tensão que a pessoa está tendo desaparece. Então, isso é interessante. Mas não é você que está fazendo a descarga. Quando coloca as mãos, está se vinculando diretamente com o que cai a energia da pessoa. Então, é importante, antes de continuar com os estudos de técnica de cura de mãos, que você aprenda a descarregar. Depois de atender alguém, você pode ir ao banheiro, deixar a torneira aberta e coloca os dedos, bem, assim, e a torneira passando água. Assim, a água tem que escorregar por cima dos dedos cruzados. É importante nessa hora vocês fechar os olhos e concentrar na palavra acutar. Por que falo de palavras? Algumas pessoas acham uma coisa meia espiritualista demais ou sem sentido, mas você tem que entender. É decir, hoje falamos de algoritmos. É decir, todo o que o corpo tem em si é uma função de algoritmos. Intercâmbios químicos, DNA. Em tudo existe uma matemática perfeita. É decir, quando você come algo, esses elementos se desintegram em produtos químicos, existem processos de fermentação, é decir, tudo tem uma certa lógica química e física que pode ser estudada e transformada em números. O pensamento também, isso é um fato. Tudo são números, tudo é matemática. E desde jovem, aqui aos 18 anos, comecei a estudar Cábala, comecei a compreender que tudo é uma matemática perfeita. Claro que se vocês estudam cristalografia em física, cristalografia em química, vão ver as estruturas moleculares cristalinas e vão ver que tudo o que existe a nosso redor é perfeito. 36 combinações cristalinas establecem todo o que nós conhecemos a nosso redor. Então, vocês percebem os números e a matemática em tudo o que nos rodeia, na natureza, nas estruturas moleculares e cristalinas, no universo, todo tem uma matemática perfeita de tempo, ciclos, uma harmonia em tudo, na própria natureza, no ecossistema da natureza. E tudo isso pode ser transformado em algoritmos. Então, na medida que foi passando o tempo, os estudos da Cábala, onde vocês podem entender que cada letra e cada palavra da Torá é uma soma numérica que inclui cores, figuras geométricas, sons específicos, notas musicais. É decir, quando vocês começam a estudar Cábala, começam a dar conta que a Torá, que nos relata o processo da criação, é um enorme algoritmo, uma matemática incrível que se poderia estudar infinidade de anos e ainda não entender todo esse processo do número da criação. Mas, quando se fala de uma palavra acutar, estamos falando de números. Aleph, o Aleph, Kuf. El Aleph es el número 1, el Kuf es el número 200, a U sería el Vav, que es el número 6. E assim vai. Então, vemos a soma dos números e o que nos dá? Cores, sensações, vibrações, são algoritmos, que é uma linguagem clara para a nossa energia, é decir, nosso K não entende português ou castelhano, ele entende de uma matemática perfeita, de um som e uma vibração. E quando vocês vibram em um pensamento, tanto um pensamento de amor, ou de raiva, ou de ódio, vamos a ver variações de nossa energia. Quando vocês se concentram plenamente em uma palavra e em um desejo de vibrar junto com essa palavra, a matemática da palavra se passa para a nossa energia, ela vai vibrar de tal maneira que vai a se limpar do que não é sua própria energia. Isso é, na verdade, a Cábala. É
algoritmos. E hoje, digamos assim, a ciência está levando, digamos, essa evolução científica, junto com a inteligência artificial, a um processo de entender tudo o que existe a nosso redor através de algoritmos. Então, não é nada fora de uma ciência. A mística da Cábala egípcia e da Cábala mística hebraica é uma ciência mística que não se rege por el método científico, porque minha vibração e minha percepção mística não tem nada a ver com a de você e com a de qualquer pessoa que está ao redor de você. Somos todos diferentes. E isso se pode ver, es decir, fazendo exames, digamos, de DNA, van a ver que o organismo nosso tem uma matemática diferenciada en ese proceso de cómo se asimila, cómo es el metabolismo de uno, cómo es el metabolismo de otro. Por eso que en teoría los remedios deberían ser adaptados a cada individuo. Y eso es exactamente lo que Paracelso nos enseña, que la propia cábala mística nos enseña. Es decir, crear el remedio perfecto para un individuo es trabajar con una energía que sirva para él se reconstituir. Manter um padrão energético e um quadro energético estável, porque existe um padrão de energia para cada indivíduo. Então, o conceito das terapias energéticas, em realidade, são uma ciência, igual que a Cábala. Então, pretendo seguir dando aulas sobre os métodos de terapia, porque é parte do processo, vocês se envolver com o meio e com as pessoas que nos rodeiam. As agulhas, é importante que vocês aprendam a fazer agulhas, senão vai ficar difícil vocês depois aprender a trabalhar com elas, que justamente, é decir, todo o que vocês aprenderam com os cristais e o que estão aprendendo com a cura das mãos, vai ser enormemente multiplicado quando vocês levem toda a energia de sua mão por uma agulha até a ponta da agulha. Então, todo o poder que uma mão pode ter de aplicar suas energias, passar-se ao cá, quando vocês o concentram aqui, primeiro no osso, é importante porque a energia ela entra no osso e depois se acelera por el metal. E temos uma enorme aceleração ao ponto que produz um campo eletromagnético. Então, por hoje, ficamos assim. Se lembrem del Akutá, botem as mãos debaixo de água na torneira. Cada vez que aplicam a alguém, façam isso. Se libertem, limpem sua energia do processo que as pessoas trazem. Igual que qualquer médico, se vai fazer um procedimento, lava suas mãos, usa luvas. Vocês não podem usar luvas porque justamente tem que sentir. Não estou dizendo que se afastem da pessoa, não estou dizendo também que não sintam. Estou dizendo que depois que vocês sentiram, sentem a dor em um lugar, sentem a dor em outro, sempre limpem sua energia. Então, por hoje, muito obrigado. Nos vemos na próxima charla, que vamos a estar falando novamente sobre o tarot mental e algumas práticas de desenvolvimento de estados alterados de consciência. Obrigado, então.